Fala pessoal, novamente aqui, vamos tentar fazer a transmissão, agora 9h06 da noite, dia 8 de maio de 2020. E aí, como é que tá sendo a quarentena aí na sua casa, residência, assistindo muito show aí, muita live, aproveitando para absorver conteúdo na internet. E aí, a gente passou hoje o dia anunciando, né, que a gente ia fazer uma live hoje de 9 horas da noite, que é o horário que normalmente as pessoas já estão mais calmas, já tá todo mundo já deitadinho na sua cama, tá mais disposto a assistir um vídeo. E aqui, né, que vocês podem ver o nosso cenário, a gente tá aqui utilizando a nossa mais nova aquisição, que é o microfone da HyperX, tá? O microfone gamer aí, ó, o design dele bem bonito aqui, ó, vermelhão, né? Praticamente microfone do esporte. Tá, gente? E hoje o tema do que a gente vai falar é com relação a cuidados com o seu computador, né? Cuidado com a saúde do teu computador, né? Então a gente sabe que nesse momento difícil, né? Às vezes termina outros problemas desencadeando e a gente vai falar alguns tópicos aqui quanto à questão de velocidade, desempenho do computador, qual computador eu devo fazer a aquisição, quais são as diferenças, né? Porque um computador aumenta tanto de preço quando a gente compra com um processador tipo Core 5, Core 7. A gente vai falar um pouco aqui também sobre antivírus, sistema operacional, né? A gente vai falar sobre aplicativos aí que você pode, softwares que vocês podem estar instalando no computador de vocês para melhorar o desempenho do computador, tá bom? Então essa live vai ser bem legal, vai ser bem proveitosa. Então você que está chegando aqui agora, né, já se você quiser também acesse o nosso YouTube, lá tem muito vídeo passo a passo, falando sobre produtos, sobre mercadorias, falando sobre dicas. Então se vocês quiserem aí acessar, vocês acessam em www.youtube.com/GTTech Soluções, sem o cedilha e sem o tio, tá certo? Internet, principalmente link na internet, a gente não utiliza acentuação. Digita tudo junto, tá? GTTech Soluções, e aí vocês vão encontrar o nosso canal lá no YouTube. Então é isso aí, gente. Vamos começar a nossa transmissão aqui. É uma imensa satisfação poder estar compartilhando o conhecimento com vocês. Acredito de que o conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Então a ideia desse vídeo é trazer através de coisas simples, né? Pequenas ações que você pode tomar no seu computador para que evite de repente você ser vítima de um hackeamento, ser vítima de uma pessoa mal intencionada em querer falsificar um documento teu ou fazer você pagar um boleto equivocadamente, tá bem? Então o foco desse vídeo vai ser isso aí, cuidados com o seu computador, né? Nessa época de quarentena. Eu acredito que muitas pessoas devem estar assistindo aí as reportagens e devem estar vendo que as fraudes estão gigantes. Então assim, o pessoal está se aproveitando muito desse momento de fragilidade, onde as pessoas estão muito em casa também para se aproveitar, né, dessas situações e terminar criando links falsos, sites que vendem produtos que não existem, né? Passando muita informação. Então, o primeiro tópico que eu quero pegar aqui com vocês é o seguinte, tá? Vamos falar um pouco sobre essa questão de fraude, tá bem? Então, constantemente eu tenho visto na internet, as reportagens também na televisão, falando sobre a questão de que pessoas estão se passando pelo Caixa Tem para fazer com que eles enviem, vocês enviem aí, façam um cadastro e enviar um código para vocês, e através desse código ele consegue hackear o teu WhatsApp, tá? Então, pessoal, presta muita atenção. Utiliza sempre os meios de comunicação e locais confiáveis para vocês baixarem os arquivos, né? E esse local confiável é o próprio Google Play ou o próprio Play Store, né? Do Google, onde você vai acessar lá o Caixa Tem e você vai colocar suas informações. Eu tenho percebido também que muita gente tem reclamado quanto à questão da velocidade desse aplicativo, que tem hora que não consegue acessar, coisas do tipo. Eu fiz aqui alguns testes e realmente é chato. Ele demora, ele pede para que você não feche
a telinha do celular, mas se você insistir ali, ele funciona e dá para você seguir o passo a passo, tá? Então, continuando ainda falando sobre fraude, uma coisa que eu recebo constantemente, são vários e-mails que eu recebo constantemente na minha caixa de entrada, não só no e-mail da empresa, mas também nos meus e-mails particulares, é a questão dizendo de alguns serviços que eu tenho contratado, que eu não sei como eles conseguem essa informação, dizendo que meu link está desatualizado, que minha forma de pagamento está desatualizada e que a qualquer momento vai ser bloqueado o meu serviço, né? Então eu tenho um Netflix, então constantemente eu recebo e-mail dizendo que o Netflix vai bloquear aquela minha conta porque não foi feito o pagamento num determinado mês. Eu recebo constantemente e-mails de bancos pedindo para a gente atualizar cadastro, né? Então, uma coisa que eu quero deixar para vocês é que é o seguinte: sempre que vocês receberem um e-mail desse tipo de situação, sempre algo que venha pedir a você através de e-mail para que você confirme informações pessoais, nomes, CPFs, endereços, números de cartões, ou envie códigos para vocês e peço para que vocês envie de volta, tá? Toma muito cuidado com o processo que está sendo feito para que você não se engane. E uma coisa que constantemente eu falo: informática é muito de lógica e leitura, tá? Então, se você parar para prestar atenção um pouquinho no que você está lendo, você evita bastante de sofrer de repente aí uma fraude, né? Uma coisa que a gente percebe que os especialistas sempre falam na televisão é que os meios de comunicações oficiais, né, dessas operadoras e de serviços do governo, assim como prestadores de serviços realmente oficiais, eles não enviam para vocês SMS através de números comum, né, iniciado com DDD 081 e o número 011 e o número. Nunca se envia dessa forma, tá? Então essas plataformas, quando elas fazem o envio de SMS, ela utiliza serviços profissionais de envio de SMS, né, através de API de integrações, e o software envia através de números que são números oficiais. Esses números oficiais normalmente eles têm 4 dígitos só, tipo 1043, 100 e alguma coisa, 400 e alguma coisa. Então esses números normalmente que a gente recebe, essas informações que são oficiais, elas vêm por meio desses tipos de números, essas categorias de número, tá? Então presta muita atenção quando você de repente receber uma notificação, se essa notificação não vem de um número comum. Outra coisa também que a gente percebe são algumas fraudes via SMS. Então o pessoal envia SMS dizendo: parabéns, você foi contemplado com tal prêmio, você ganhou isso, você ganhou aquilo. E quando você vê, é um número comum que tem ali, né? Ligue de volta para o número 011 988 alguma coisa. Então toma muito cuidado, pessoal, com relação a isso, tá? Uma coisa que acontece constantemente comigo é uma fraude tentando se passar pelo Banco Bradesco, tá? Nem conta no Bradesco eu tenho e eu recebo constantemente dizendo que minha conta está vencida no Bradesco, que eu vou ser processado, que eu tenho que clicar ali naquele link para que eu possa alterar minhas informações lá, para pagar um débito, para pagar uma coisa lá que eu estou devendo, para gerar um boleto. Então, pessoal, a primeira dica sobre a saúde do computador é: cuidado com fraude, tá, pessoal? Não fica clicando em e-mail lá que são de informações muito subjetivas. Um exemplo muito grande, né, que você pode notar nos e-mails que são possivelmente fraudes ou que são fraudes mesmo, é que esses e-mails normalmente ele vem de uma maneira visual pouco trabalhada. Então ele vem desenquadrado, as imagens ela vem todas partidas, não se encaixa, vem com imagens de baixa qualidade, né, vem com muito erro de ortografia, né? Por quê? Porque isso é feito lá por uma pessoa que às vezes tem a sabedoria de usar a informática, mas não sabe nem o português básico, tá bem? Tem muita questão também de clique nesse link para ser redirecionado, e quando vai falar com você é uma comunicação muito subjetiva e não é direcionado para você propriamente dito, tipo: olá senhor fulano de tal, sua informação, isso, aquilo outro, entre em contato com os canais oficiais de contato para saber sobre essa informação, para que você possa resolver o seu problema. Então normalmente eles passam, tipo, eles falam com você: olá, e bota o seu nome de e-mail, olá leandro@email.com.
estamos com sua conta vencida, não sei o quê. Então, assim, isso é uma estratégia de envio de SMS, ou de SMS não, de e-mail spam, né? E recentemente eu tenho recebido muitos clientes me ligando sobre informações de que estariam sendo hackeados. Então tem um novo e-mail circulando aí no mercado dizendo: olá, fulano, parece que sua senha é a senha tal, né? Estamos aqui com informações suas e inclusive fiquei espantado quando vi que existe certos tipos de acesso no seu computador e eu tenho fotos suas comprometedoras do qual vou espalhar para os seus amigos, isso, aquilo, outro. E se você não fizer um determinado pagamento para mim, eu vou divulgar para todo mundo. Pessoal, cuidado, não precisa se assustar com esse tipo de e-mail, tá? Isso daí na 99,99% das vezes é chance, é blefe, né? Então é muito mais fácil fazer um blefe do que hackear uma pessoa, tá? Apesar de a gente vê que existe a questão do hackeamento, que muitos conseguem realmente hackear e roubar informações, mas isso também não é um processo tão fácil para eles estarem perdendo tempo também com todas as pessoas ou com várias pessoas, tá? Então, o foco desses hackers normalmente vão ser pessoas ou de poder aquisitivo muito alto, do qual eles já tiveram algum tipo de acesso e verificaram que a conta dessa pessoa tem um valor muito alto, um limite de cartão, ou de repente um limite de cheque especial muito alto, tá? Então ele vai focar naquela pessoa realmente para fazer uma fraude com essa pessoa, ou normalmente instituições de grande porte, né? Empresas de grande porte, onde tem realmente a condição deles fazerem um sequestro das informações. Existe um tipo de software mal intencionado chamado ransomware, né, de que o hacker ele invade o computador e criptografa o HD, né? E aí o que acontece? Depois que criptografa esse HD, você tem que ter essa chave para descriptografar, né? A criptografia é o quê? Você pegar aquelas informações ali, fechar numa caixinha e trancar com uma chave. E aí só quem tem essa chave é exatamente a pessoa que fez a criptografia. Tá? Então existe esse tipo de ação de alguns hackers que fazem realmente a criptografia de disco de empresas e sequestram aquelas informações, e se você não pagar aquele resgate, né, que eles pedem normalmente para que você pague em bitcoins, eles vão deletar aquelas informações e você vai perder tudo. E eu já ouvi falar de algumas empresas aqui em Pernambuco, tá, gente, que perderam alguns mil aí por causa desse tipo de invasão, né? Então é um tipo de coisa, você que é dono de empresa, né? Você deve estar bem atento aí para que você não sofra com isso. Então vamos entrar justamente puxando esse gancho. Nós vamos começar a falar aqui agora de como você evita esse tipo de situação, tá bom? Na tua empresa. Então, para você evitar problemas como esses, tá, gente? Quando a gente fala muito, as pessoas falam muito de vírus. Vírus é uma categoria de software mal intencionado, tá? E aí, essa categoria de, vírus, de software mal intencionado, o vírus em si, ele tem a função de entrar e destruir, né? Ou seja, ele entra no teu computador através de algum método, seja por um e-mail, seja por um arquivo que você baixou na internet que estava infectado, por um pendrive, um CD, alguma coisa, um HD externo que você botou no computador, tá? E a função dele é pegar o arquivo e deletar, pegar o arquivo, deletar, destruir. Essa é a função realmente do vírus. Agora, existem vários tipos de softwares mal intencionados. Existem softwares que querem captar o que você está digitando no computador. Existe software mal intencionado que vai ficar tirando print da sua tela, né, para que veja aquelas informações pessoais e mande aí para uma pessoa do qual vai estar esnifando e vai estar olhando aquilo ali que você está digitando, né? Existem softwares que tem realmente como função entrar, né, que é o caso do ransomware, entrar no teu computador e ficar justamente criptografando o teu disco para fazer o sequestro de informações. Existe software que vai estar fazendo cópia disso. E como é que você vai se proteger, tá? Uma coisa que eu reparo muito nas empresas é que normalmente as empresas se preocupam muito em comprar computadores, né, em comprar máquinas, né, evidentemente para as pessoas poderem trabalhar, e de repente ter uma máquina ali para ter um servidor de arquivo para poder distribuir arquivo dentro da empresa, mas eles não se preocupam com a segurança de rede. E o que é essa segurança de rede? Eles acham que só pelo fato dele ter
contratado uma internet ali e tem uma empresa por detrás disso, seja GVT, Vivo, claro, né, qual seja ela, eles acham que estão seguros. Só que, para falar a verdade, não existe essa segurança, tá? Você tem que ter aí, nessa tua rede, um firewall, né, que é um software, né, que roda dentro de um servidor para fazer a segurança de rede da tua empresa. E através desse firewall que vai estar fazendo a segurança de rede da tua empresa, a gente vai poder estar criando ali filtros do que o teu funcionário pode ou não fazer dentro da empresa, sites que ele pode ou não acessar, informações que podem realmente trafegar ou não na rede da sua empresa, tá bem? Então esse primeiro servidor, nessa primeira ação, ela é importantíssima para o funcionamento da empresa, tá bem? E a segurança num contexto geral. O segundo ponto que eu quero abordar é que a maioria das empresas não adquirem os softwares do qual vão trabalhar, tá? Então existe por aí muita empresa que trabalha com edição de vídeo, não tem o software pago para fazer a edição de vídeo, né? Que não pagou por aquele software de edição de imagem, né? Muitas empresas não pagaram para utilizar o Windows, né? E aí se utiliza de ferramentas para fazer a liberação do uso disso daí de maneira errônea, né? E você não sabe que aquele software ali que está fazendo esse desbloqueio do software que você quer usar, se ele pode realmente não ter por detrás um código malicioso que está fazendo a leitura das informações que estão na tua máquina, tá? Então, segundo ponto importantíssimo, sei que é caro, né? É um absurdo certos softwares, mas por uma questão de segurança, né? E se você quer que sua empresa cresça e se sua empresa estiver realmente prosperando, é interessante que você tenha o licenciamento de todos os softwares, tá, gente? Isso é uma coisa imprescindível, tá? Existem casos de empresas que fecharam, né, por causa de licenciamento Microsoft, licenciamento de Photoshop, CorelDRAW, Vegas, tá? de AutoCAD, né? Empresas de arquitetura que quebraram porque foram notificadas, né, pelo fabricante do software. Então assim, tem softwares que chegam a custar R$ 7.000 e pela lei de proteção, né, com relação à fabricação e desenvolvimento de software, algumas multas podem ser aplicadas em até 1.000 vezes o valor daquele programa. Então imagina um programa de R$ 7.000, você tem que pagar uma multa vezes 1.000, né? Então isso é uma coisa séria, gente. Existe auditoria acontecendo, de repente um funcionário que sai chateado com você pode fazer uma denúncia ou algo do tipo e você realmente se prejudicar. Então assim, faça um caixa na sua empresa, né? Entre em contato com a tua empresa de TI, se precisar a gente dá esse suporte aí para vocês. Mas não deixa de fazer o licenciamento da Microsoft, paga pelo teu Office, né? Paga pelo teu AutoCAD, pelo teu Photoshop, pelo Vegas, paga pelo software que você vai utilizar com um cunho profissional, tá, gente? Eu falo muito assim, paga pelo cunho profissional, porque normalmente para uso doméstico, quando você compra o computador, já vem com as licenças de software, tá, gente? E assim, Office 365 tá barato, você paga um aluguel desse equipamento aí, desse software, e não sai caro e você fica precavido de não sofrer de repente um hackeamento ou uma perda das informações no teu computador, tá? E essa foi a segunda dica, né? Faça o licenciamento do software, né? Para que você possa ter cuidado dentro da tua rede e não sofra um ataque, tá? Terceiro ponto que eu gosto muito de abordar com relação à questão de rede é que é o seguinte: as pessoas têm muita a mania, né, dentro de uma empresa, e evidentemente é compreensível porque equipamento é caro, informática é cara, tá, gente? Equipamento de informática é caro, eu reconheço isso, tá? Principalmente quando o nível, né, de solução para o cliente começa a ficar muito alto, né? Então esse preço vai aumentando exponencialmente, né, em nível de equipamento e software, tá, gente? Isso é notório. Mas veja, uma questão que ocorre muito dentro das empresas é o seguinte: muitas das pessoas dentro das empresas disponibilizam o acesso para o cliente, né, acesso para cliente, e eles não sabem do risco que eles estão correndo, tá? Por quê?
Tá? Muitas empresas, primeiro que nem software, não tem firewall, não tem servidor de segurança dentro da rede. Tá? Então já disponibiliza uma rede 100% aberta, onde o teu cliente ele pode fazer o que ele quiser. Tá? Inclusive ligar aquele torrent lá e começar a baixar filme, baixar vídeo. E aí vai acabar com a tua internet e você vai ficar sem internet para trabalhar. Né? Outro ponto, muitas pessoas não sabem, mas a partir do momento que você disponibiliza o Wi-Fi para um cliente, você tem que ter um histórico, tá? Guardando todas as informações do qual aquele cliente mexeu, quando entrou, qual é o MAC da máquina. Essas informações têm que ser coletadas, tá certo? E aí eu vou dizer o porquê disso. Né? A lei, né, aí da informática, né, como é que se diz? Me sumiu aqui agora o nome da informação, mas tem a ver com proteção dos dados, das informações. Diz que você, como fornecedor da internet, você é copartícipe, né, e responsável pelo que aquela pessoa está fazendo. Então, como é que funciona a internet? A internet, a gente tem o IP público, e esse IP público é que faz com que a Polícia Federal, né, a Receita, ela chegue até aquele IP, aquele número e aquele local que esteja de repente cometendo um crime cibernético. Então imagine o seguinte, entrou uma pessoa, você tem uma cafeteria, por um acaso, uma cafeteria, um restaurante, e aí você disponibiliza esse Wi-Fi o tempo inteiro para o cliente. Esse Wi-Fi já começa muitas vezes errado, que é o mesmo Wi-Fi que você, como administrador, você usa também. Então você fornece o e-mail e a internet que você utiliza para trabalho já para uma segunda pessoa, que pode estar com um celular, um computador infectado, infectar as tuas máquinas, e você começa a ter perdas gigantescas dentro da tua empresa. O primeiro erro já começa por aí. E o segundo erro é que é o seguinte: você sabia que um crime cometido dentro do teu estabelecimento, você pode ser responsabilizado por isso? Então imagine o seguinte, entra lá um cliente que você não sabe quem é, ele está acessando a internet e começa a baixar pornografia infantil, né? Veja que perigo. Ou então começa a fazer difamação na internet, começa a cometer fraudes bancárias, né? Começa a roubar informações de cartão de crédito daquelas pessoas que estão ali, passando aquela informação pelo teu computador. Né? O teu computador lá do caixa, ele está ali, de repente está esnifando e está roubando informações. Então é imprescindível de que as pessoas que vão fornecer, né, as empresas que vão fornecer internet para clientes, elas tenham isso separadamente. Tá? Então tem que ter um acesso exclusivo para o cliente, por onde ele passa por um processo de cadastro, que nem no shopping. Quando você vai no shopping, você tem que botar nome, CPF, e-mail, telefone. Isso é a lei de proteção dos dados da internet. Tá? Então é obrigatório fazer isso. Então você não pode pegar o Wi-Fi da tua empresa, onde você está conectando as máquinas da tua empresa, o teu servidor, e disponibilizar isso livremente para estranhos, tá certo, gente? Esse cuidado com a saúde do seu computador, da sua empresa, da sua segurança é importantíssimo, tá bem? Falamos sobre esse ponto aí. Vamos falar agora, né? A gente já falou um pouco sobre fraude, sobre invasão, sobre segurança de rede. E agora vamos falar sobre o dito cujo. Vamos falar sobre o computadorzinho, que muitas vezes tá aí, você está trabalhando e está sofrendo, porque o computador está lento, está travando, né? Ele não está dando às vezes aquele desempenho mais que ele dava logo quando você comprou. E por que isso acontece? Tá? É uma resposta muito simples. Tá? O computador, assim como qualquer outra coisa no mundo, na vida, né? Assim como seres humanos e como carros e qualquer outro objeto, com o tempo ele se deteriora. Tá? Então o HD ele vai cansando de estar fazendo gravação e retirada de arquivos, fazer leitura, né, de informações. A memória RAM vai perdendo aquele desempenho que ela tinha, porque o equipamento ele vai oxidando, né? A placa-mãe vai cansando também, vai oxidando. E todas as peças do computador, com o tempo, ela tende aí, com essa oxidação, perder o desempenho, tá certo? Que ela tinha logo quando você comprou aquela máquina. Outro ponto que deixa o teu computador também muito lento é que a constante atualização de softwares pede cada vez mais a necessidade do upgrade das tuas peças físicas, tá? Então, às vezes aquele computador que você tinha anteriormente com 4 GB de memória RAM,
Quando você fez a atualização, vamos supor que você usava o Windows 7, quando você passou para o Windows 10, você já sentiu que ele ficou lento. Né? Essa lentidão pode ser proveniente do uso da memória RAM. Tá? Aquele processadorzinho que você tinha, que era um Core i3 de primeira geração, segunda geração, ele já não aguenta mais processar as atualizações do Windows. Né? Os softwares que você está utilizando cada vez mais pedindo o uso do processamento do computador junto com a placa gráfica. Então isso começa a ficar pesado e a tua máquina realmente ela vai ficar lenta. Tá? Mas tem um tópico que é interessantíssimo, do qual a gente vai notar muitas vezes um computador que tem uma configuração muito boa, né, tipo um Core i5 com 8 GB de RAM, um Core i7 com 12 GB de RAM, e muitas vezes o computador está lento, e isso acontece bastante com alguns computadores da Dell. Tá? E aí eu vou falar por quê. Eu não sei o que acontece com os computadores da Dell. Não falando mal, gosto muito da Dell. Aconselho para meus clientes comprar, apesar de que eu particularmente só compro o Lenovo. Tá? Mas os computadores da Dell são computadores realmente bem possantes. Muitos já vêm com placa de vídeo, né? Já vem com HD SSD e a gente vai falar já já sobre isso. Né? São computadores excelentes. Porém, não sei o que acontece. Vai e volta, eu recebo um computador Dell topado, muito bom de configuração e lento. Parece uma carroça, um caramujo. Tem um caramujo aqui para andar. Você vai ligar o Windows, passa 3, 4, 5, 6 minutos para ligar o Windows, uma máquina topada. Vai e volta, eu recebo esse tipo de máquina. E o que a gente faz? Substitui o HD e a máquina começa a trabalhar uma maravilha, como se nada tivesse acontecido. Então uma grande dica que eu dou para você que está aí com aquele computadorzinho cansado agora, né, que não tem condições de comprar um computador novo, até porque o computador está muito caro. Tá? E se deve muito à questão do computador estar muito caro, porque o celular, o smartphone, ele está substituindo para muitas pessoas o computador. Tá? Então a quantidade de venda também de computador baixou bastante, né? E com a quantidade inúmeras agora de configurações que a gente tem, né? A gente pega computadores, às vezes notebooks, que é mais lento do que um celular, né? Em termos de memória RAM, processamento, armazenamento, tudo, né? Existem verdadeiros computadores que não prestam para nada, é peso de papel. Então, ainda voltando para a ideia, se você estiver com um computador hoje, que você está sentindo que ele está um pouquinho lento, né, que ele está um pouquinho pesado, que ele trava às vezes, coisa e tal, fica com a dica. Troca o HD desse notebook, mas não troca por outro HD comum. Tá? Troca por um HD do tipo SSD. Né? Que para falar a verdade eu estou falando HD, mas a própria palavra HD já está errada em eu referenciar um SSD. Né? Que é o HDD ou SSD. Qual é a diferença desses dois equipamentos, só para a gente sentir aí o porquê disso, né? Então, imaginem que o HD convencional ele é como se fosse o CD, né, de computador. A gente bota, né, o CD antigamente a gente botava na máquina e ele roda ali a uma certa velocidade, ele tem um disco dentro desse HD que fica rodando a uma certa velocidade e tem uma agulha que fica fazendo a leitura e a gravação de informações, né, dentro de setores desse HD. Então isso daí vai ter uma velocidade e ele vai ter uma dificuldade física de poder coletar essas informações. Então isso vai levar um certo tempo para coletar as informações que você quer gravar e do qual você quer puxar também do computador. Quando você quer abrir um arquivo, um software, ele está puxando informações, então ele tem que ir lá naquele setor específico lá com a agulha, ele tem que rodar o disco e coletar aquelas informações ali. Isso deixa o processo de leitura um pouco mais lento. E aí com o tempo, com o passar, né, do tempo, além desse disco ir ficando cansado, essa máquina vai se deteriorando, o equipamento já vai ficando cansado, várias outras peças, né, vai se criando também uma coisa chamada em HD que é o bad block. O bad block é um defeito físico no disco. Então, por alguma batida, alguma coisa que você fez, um movimento brusco no notebook, você arranhou esse disco. Né? E você vai perder as informações que estão ali armazenadas nele. Então tem que ter muito cuidado com relação ao notebook, que apesar de ser um computador portátil, não é um computador também que você pode estar, né, um computador que tem um HD normal, não é um equipamento que você pode estar balançando, saculejando, tendo impacto, batendo na mesa, você está trabalhando e bate na mesa, irritado com alguma coisa. Então isso não pode.
tá? Danifica o disco, você vai perder seus arquivos, vai danificar e não tem como recuperar, tá? Então arranhou o disco ali, não tem como recuperar. Tem umas empresas aí que recupera arquivo, coisa e tal. Ela recupera sim, mas ela recupera até um certo ponto, tá? Chega um ponto ali que realmente não tem mais como, o disco arranhou, danificou realmente e fica irrecuperável o arquivo, você vai perder suas informações, tá? Então, você pega essa máquina muitas vezes que já está cansadinha, está trabalhando ali, se arrastando, você troca esse HD e coloca um SSD, você vai sentir que você vai ter um ganho gigantesco. A velocidade de comunicação com o disco agora, né, com o disco não, com a máquina, com o processador, com a memória RAM vai ser outra. Por quê? Porque você tirou uma coisa física, que era um disco ali de metal, que ficava rodando com uma agulha, né? É meio que um disco vinil, né? Imagina aí. E você colocou um chip de processamento ultra rápido. Então que tem uma velocidade de cache de leitura muito maior. Então você pega muitas vezes máquinas que a gente apertava para ligar e ela levava 1, 2, 3, 10 minutos para ligar e ela tá ligando agora em segundos, né? E foi apenas a troca do HD que resultou nessa melhoria, tá bem? Vamos falar agora sobre alguns cuidados que vocês têm que ter com relação à questão do software, né? Então a gente já falou de que é ideal que você tenha o software original. É ideal não, é imprescindível, é obrigatório. Você tem que ter o software original para evitar problema com a máquina e poder ter suporte. Já começa por aí. Então, se você tiver um problema com o software, você precisar de ajuda, você não vai poder ligar para a Microsoft para dizer que está tendo algum problema ou ligar lá para a Adobe. Então, tem que ter software original, tá? Uma coisa que você pode fazer com o seu computador constantemente, tá? Evidentemente, é você ter um antivírus bom na sua máquina. Então tem muitos antivírus que você pode contratar na internet, tá? Do qual você vem em conjunto ali um software de leitura sobre desempenho da máquina e limpeza de cache, avaliação de riscos e ameaças, né? Ele faz várias funções ao mesmo tempo, não é só antivírus, tá? Ele não faz só a limpeza de software mal intencionado. Então é interessante que você realmente pague por um antivírus, porque ele vai vir com várias funções. Coisas que a gente costuma normalmente fazer no dia a dia é fazer a limpeza de disco da máquina. Como é que você pode fazer a limpeza de disco da tua máquina aí? É muito simples, tá? A limpeza de disco, praticamente, você vai fazer o seguinte, você vai acessar, vou mostrar aqui para vocês a tela do meu computador, tá? Para que vocês possam acompanhar. Vocês vão abrir aqui o meu computador, né? E aqui na parte de meu computador vocês vão ver que tem aqui as unidades, né? Eu tenho aqui algumas unidades de redes e tenho aqui a unidade C do meu computador. Então você clica com o botão direito, tá bem? Abriu aqui, ó, o botão direito, você vem em propriedades, tá? Na parte de propriedades aqui você vai ter ferramentas, tá? Você pode fazer essa primeira verificação de erros aqui. Você pode ver a questão de otimização e desfragmentação de unidade. Hoje é muito difícil dar algum problema nessa parte aqui, tá? De desfragmentação de disco, você necessitar desfragmentar. Mas se quiser, você pode fazer também. Mas aqui na aba geral, você vai ver que tem um ponto aqui chamado limpeza de disco, tá? Isso daqui não vai formatar o disco do teu computador, não. Você pode clicar nele sem problema algum. Tá certo? Marcar todas as opções aqui dessa caixinha. Certo? Eu não quero aqui que limpe a parte de downloads, eu não vou marcar downloads aqui, tá? E clica no OK. O que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar aqui, ó, tem certeza que deseja excluir os arquivos? Eu vou dizer tenho. Cliquei aqui, ele vai começar a fazer a limpeza de disco. Isso é o primeiro ponto que você tem que fazer para limpar a tua máquina, tá? Ele vai ficar aí fazendo a limpeza da minha máquina aqui e a gente vai falar sobre outros pontos aí. Então, primeira coisa que você tem que fazer na sua máquina é isso aí. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles arquivos, um bocado de arquivo inútil, arquivo temporário e vai, ó, descartar, tá certo? É a primeira coisa que ele vai fazer. A segunda coisa que você pode fazer na sua máquina e ajuda bastante, tá? É o que a gente chama de CHK DSK. Tá? Então você vem aqui no... Vamos voltar aqui a tela para vocês poderem ver. Tá? Você vem aqui no menu do Windows, tá? E digita CMD. Tá?
clica com o botão direito nele, tem que clicar com o botão direito, porque você vai ter que executar como administrador. Bota aqui na opção sim. E aí você vai digitar aqui, ó, CHKDSK. O que é que ele vai fazer? É o check disk. Ele vai fazer uma leitura no teu disco e vai identificar se tem algum erro e se ele já pode corrigir ali, ó. Clicou em Enter, ele começa a fazer a leitura do disco, tá? Não pode esquecer de marcar como administrador, porque senão ele não vai conseguir fazer essa leitura aí, tá bem? Vamos voltar aqui. Outra coisa que ajuda muito no dia a dia é você ter um software de otimização, né, do computador. Eu particularmente gosto muito de utilizar um software chamado CCleaner, tá? A gente não recebeu nenhum incentivo para estar falando sobre esse programa não, tá? Que inclusive aí fica a dica, né? Se quiserem patrocinar a gente, eu utilizo a versão gratuita, tá? A versão gratuita já faz muita coisa, evidentemente de que a versão paga vai ter várias outras funções que são bem interessantes, mas aí também a versão gratuita já vai ajudar você a fazer uma manutenção no computador, uma manutenção básica para limpar aquele cache, limpar navegador, limpar aquelas informações ali. Então o que é que vocês podem fazer aí? Vocês podem de repente acessar a internet, vou mostrar aqui para vocês a tela. Vocês podem acessar aqui a internet, bota aí no Google, né? Vai na pesquisa do Google e digita CCleaner, tá? Com 2 N. Entra aqui, ó, no software oficial deles, tá? No site oficial, tá bem, pessoal? Não entra em outros softwares, em outros sites, tipo baixa aqui ou coisa do tipo, não. Entra no software oficial mesmo. Você olha aqui, ó, tem www.ccleaner.com, tá ok? Clica aqui, ó. E aqui já no site, já tem aqui, ó, baixar, né? A gente já caiu nele. E aí você tem 3 opções, ó, Professional, Professional Plus, onde ele vai ter várias funções aqui. O gratuito tem bem menos coisa. Mas você pode utilizar ele, você clica aqui no CCleaner, baixa ele e você vai usar no seu computador. Vou mostrar aqui, ó, CCleaner, tá? Eu acho que inclusive o meu tá até desatualizado. Ele tá avisando aqui, ó, meu CCleaner tá desatualizado, depois eu vou atualizar ele. E o que é que eu faço? Já aqui, ó, na limpeza fácil, tá? Eu já venho aqui, ó, clico e mando iniciar. Ele manda eu fechar meus navegadores, eu não vou fechar, tá? Porque se eu fechar meu navegador aqui, eu vou deixar de transmitir aí para vocês. Ele já viu aqui, ó, tem 148 rastreadores, ou seja, eu tenho que verificar isso aqui, ó, tenho que limpar isso daqui. E eu tenho 373 mega de lixo, e aqui ele vai ter várias coisas que vão estar apontando nessa parte de lixo aí. Vai ser a lixeira, arquivo temporário, arquivo inútil que é criado na tua máquina, tá certo? Eu particularmente tô achando até pouco, porque a gente já fez aquela primeira limpeza, né, do computador. Ó, inclusive aqui, ó, terminou já o meu check disk, não foi encontrado nenhum erro, ó, 0 setores defeituosos. Eu utilizo um SSD nessa máquina, tá, para ser bem mais rápido, né, dar um fôlego nela. E aqui vocês podem ver aqui, vocês podem clicar e limpar tudo e ele vai fazer a limpeza. Não vou fazer agora para não dar nenhum problema com a transmissão. Então, através desse software, só isso, tá, gente? Só isso aí que vocês estão fazendo, só esse passo a passo, já vai deixar o computador de vocês 50% mais rápido, tá? E se você quiser realmente deixar o teu PC um pouco melhor, aí vocês podem estar entrando em contato com a gente, né? Se vocês não souberem fazer a troca desse HD, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente faz a troca desse teu disco, né? Faz a instalação do sistema operacional, tudo normalmente do jeito que estava, tá certo? E deixa essa máquina aí tinindo para vocês, tá bom? Vamos falar aqui agora, aproveitar esse tempinho que nos resta, esses últimos 10 minutos aí que nos restam, para que a gente possa falar um pouco sobre desempenho físico, tá? Então, normalmente as pessoas entram em contato muito comigo e me passam vários links assim, só, Leandro, eu tô pensando em comprar um notebook, vê se esse notebook presta. Ó, vê se esse computador é bom, vê se daí. E aí a gente vai começar falando de marca, tá? Vamos falar de marca. Isso, evidentemente, pode ser que na internet esteja com um conceito diferenciado. Eu vou passar o meu ponto de vista, né, de 12 anos aí de trabalho ou mais, tá? Então, quem está no top, vamos falar do notebook top, vai estar o Mac, tá? Então, o netbook, né, o MacBook Pro,
hoje é o top, né, dos computadores. Então, para quem deseja trabalhar com edição, né, quiser trabalhar com edição de foto, edição de vídeo e ter realmente um bom desempenho, não tem para onde correr, tem que ser Mac, tá? E aí você vai ter que investir aquela bagatela de 10 mil reais, tá certo? Computador bom para edição, você que é designer, quer trabalhar, né? Você tem que investir em ferramenta, né? É uma coisa que eu costumo sempre falar para todo mundo aqui. Eu invisto constantemente em ferramenta, tá? Então vocês podem ver, a nossa transmissão tá muito boa agora com relação a áudio e vídeo, mas porque a gente fez investimento, a gente comprou software para poder fazer isso daí, né, para o celular. A gente comprou um microfone aqui, ó, cardioide, né, profissional, para que a gente possa falar com vocês, né, e ter uma qualidade de vídeo melhorada. Então, assim, todo profissional tem que ter a sua ferramenta. Então, começando pelo topo, é Mac, tá? Computador Mac vai ser o top ali. Depois a gente vem descendo na escala, né? Eu coloco aí como segundo lugar, no meu ponto de vista, os notebooks Dell, porém com uma vírgula, Dell que já vem com SSD, porque nunca vi uma coisa para ser lenta, é Dell com HD normal, tá? Dell com HD de disco, nossa, é horrível, lento, carroça, dá problema. Eu tenho um cliente que de ano em ano troca de notebook, eu não sei o que é que acontece. Todo ano tem que trocar praticamente o HD do computador dele, até que ele trocou por um SSD e resolveu o problema, tá? Terceiro, no meu ponto de vista, Lenovo, tá? Lenovo é aquele que é o custo-benefício. Você vai ter máquinas boas a preços acessíveis, tá? Que se você for fazer o comparativo, a mesma configuração, Lenovo, Dell e Mac, nossa, o Mac vai estar o dobro do Dell e o Dell vai estar o dobro do Lenovo, tá? Praticamente aí. Para você ter ideia, esse computador que eu estou fazendo a transmissão aqui agora para vocês é um computador que já tem praticamente 3 anos da Lenovo, tá? Eu comprei na época, foi uma aquisição que eu vinha pesquisando há um certo tempo para fazer uma boa compra. Então ele é um processador Core i7, ele tem 8 GB de memória RAM, ele agora está com HD SSD de 240 GB, tá? Eu não preciso de muito armazenamento, porque eu utilizo HD externo, tenho vários HD externos para cada setor que eu desejo armazenar informação, tá? E ele tem uma placa de vídeo de 2 GB, tá? Da Radeon. Então, assim, para mim serve, dá para eu fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, eu consigo fazer edição de vídeo simples ali, sofro que só, mas consigo fazer. Consigo fazer umas ediçõezinhas de foto, de imagem, consigo montar um site, consigo trabalhar software de gestão de redes. Então, assim, para o meu estilo de trabalho serve. E na época eu desembolsei praticamente foi R$ 2.800. Essa mesma máquina hoje, evidentemente devido à questão dos impostos, dólares, ela vai estar em torno de R$ 3.500, tá certo? Essa máquina, mas assim, é uma máquina que é considerado top. Tá? Então, assim, é uma configuração que, como vocês podem ver, eu tenho essa máquina já há 3 anos e é uma máquina que, quando eu aperto o botão, ela liga com 10 segundos. Tá? Não deixa a desejar em nada do que eu estou fazendo. Tem um processamento bom, memória boa, ainda dá para expandir. Tá? Então, é um computador legal, dá para trabalhar. Quando a gente está falando aí de marca, né? A gente começa a descer abaixo de Lenovo, aí começa muito essa questão de experiência pessoal, tá? Então, exemplo, eu particularmente colocaria como em quarto lugar, né, ali concorrendo diretamente a marca Acer e a marca Asus, né? A Asus saiu recentemente com uma linha de computadores topada, né? Inclusive com Core i9, né, que é para pessoas que trabalham com edição de vídeo. São computadores que chegam a custar quase R$ 20.000, tá? E podem ser até notebooks, para vocês terem ideia do segmento. Então, para mim estaria ali no quarto lugar, concorrendo de frente, né, Acer e Asus, tá? E abaixo disso aí a gente vai encontrar várias outras marcas aí no mercado, tá? Marcas que são menos consolidadas. Um tipo de computador que eu vejo que vende muito, que aí eu acredito que ele estaria bem abaixo até de outras marcas, seria a questão do positivo, tá? E aí, Leandro, por que você está falando isso, né? E aí a gente vai falar de todas essas marcas, tá? Por que um computador Mac? Vamos levar como consideração um computador básico para você fazer trabalho do dia a dia, né? Trabalhos administrativos, Word, Excel, funções básicas mesmo, tá? Porque um computador com um Core i3
com 4 GB de RAM e um HD de 1 TB, da Mac, da Dell, da Lenovo, da Acer, da Asus e da Positivo, tem valores totalmente diferentes. Aí a gente vem para outras partes, porque, exemplo, quem fabrica o processador é a Intel, né? A gente está levando em consideração isso. Então o processador é o mesmo, tá? A nível de processador é o mesmo. Quando a gente começa a partir para os periféricos dessa máquina, ou seja, a qualidade do plástico do qual ele é feito, né? O acabamento, a qualidade do metal que é utilizado para fazer as entradas USB, né? O tipo do metal, né, do minério ali que foi utilizado para fazer a placa-mãe, para fazer as linhas de comunicação, né, os microfios de comunicação interno, é que aí o preço começa a mudar. Então, exemplo, se você quiser se tornar uma revenda, né, um fabricante ou algo do tipo aqui no Brasil, você pode ir ali entrar em contato com uma fábrica da China e dizer, ó, eu quero que você fabrique para mim um computador, vai se chamar GT Tech Computer, tá? Você pode mandar fabricar e ele já vem com Core i7, já vem com tanto de RAM, com isso que aquilo, ele vem pronto, lacrado para eu vender aqui no Brasil, tá? E aí ele vai dizer, tá certo, você vai querer esse computador custando, vamos supor, 2.000, 2.500, 3.000 ou 3.500. Aí, evidentemente, muitos que focam apenas em custo, vai dizer, não, eu quero que seja o mais barato possível, tem que ter esse processador aí bom, tem que ter 8 GB de memória RAM, mas assim, a qualidade das peças eu quero que seja o mais barato possível aí para eu poder vender e eu ter como ganhar mercado, tá? Então é isso que acontece com alguns fabricantes e com algumas montadoras de computadores, porque tem algumas marcas de computadores que estão no mercado que não são fabricantes, tá? Eles não fabricam tecnologia, eles não têm fábrica, então o que ele faz? Ele vai lá na China, manda montar, né? Ou manda fazer, manda desenvolver, recebe isso aqui no Brasil e monta, tá? Monta essas peças. E aí a qualidade do plástico às vezes quebra com facilidade, resseca. É aquele USB que você tem o computador que já começa a enferrujar os conectores USB, aquela saída VGA, tá certo? Então é isso que acontece. Veja, eu tenho o meu notebook aqui, o meu Lenovo já tem há 3 anos, meu computador não tem um ponto de ferrugem e nenhuma conexão USB. Por aí você tira a qualidade do equipamento. E eu utilizo esse computador para trabalho. Então não utilizo só ele aqui dentro do escritório, dentro do estúdio aqui para fazer transmissão. Eu utilizo esse computador no dia a dia, na rua. Vai na bolsa, né? Quando anda de moto, vai dentro do baú da moto lá, saculejando, batendo. Quando tá de carro, vai no carro lá, bonitinho. Chega no cliente, abre. Às vezes está em ambiente insalubre, cheio de pó, cheio de poeira, né? Então assim, é um computador que, mesmo sendo um computador aqui da linha de entrada da Lenovo, né? Que é o chamado IdealPad, é um computador que está aguentando o rojão há 3 anos, trabalhando comigo freneticamente, tá? Então, isso é o tipo de coisa que muitas vezes você não consegue com marcas abaixo, entendeu? Ele quebra com facilidade, tá bem? Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração quando for fazer um investimento no computador, até porque isso daqui é um bem durável, e a ideia desse bem durável é que ele dure, para que você possa fazer um investimento e passar um certo tempo com ele para não precisar estar trocando constantemente, tá certo? E aí a gente chegou nessa questão da marca, chegou na questão dos valores para que você possa entender. Vamos falar só um pouquinho sobre processador. Então, a gente tem uma linha gigantesca de processadores da Intel, da AMD, tá certo? E aí o que é que diferencia porque um processador às vezes é mais caro e mais barato? É a quantidade de processamento que ele consegue desempenhar, é a quantidade de núcleos, ou seja, é a carga de trabalho que ele consegue te entregar, tá? A frequência de trabalho. Quanto maior essa frequência de trabalho, melhor. Então, quando você vê lá o processador, vamos lá, processador X com 2.5 GHz e 3 MB de cache, tá? Quanto maior for esses números, melhor é o processador e mais trabalho ele consegue desempenhar para você, mais coisa ele consegue processar ao mesmo tempo. Também, em seguida, vem juntando a questão de núcleos de processamento. Então, hoje a gente se fala muito, porque esse processador é um processador dual core. O que significa isso? Significa que no único processador ele tem 2 núcleos de processamento, onde ele consegue fazer o processamento de 2 informações ali ao mesmo tempo. Tá? Então, quadricore significa que ele tem 4 núcleos dentro do mesmo processador e ele consegue desempenhar ali 4 processamentos simultâneos. Então, quando você compra um celular hoje, exemplo, que você tem um celular quadricore, octacore, isso significa que você vai conseguir fazer no teu celular
4 coisas, 8 coisas ao mesmo tempo sem ter que fechar a aplicação. Coisas que você não conseguia fazer nos celulares mais antigos, né? Quando você saía de uma aplicação para ir para outra, ele fechava. Ele acabava com todo aquele processamento. Então, um exemplo muito simples que eu dou é que nos celulares melhores hoje em dia você consegue estar no aplicativo do banco e mesclar entre o aplicativo do banco para pegar uma informação talvez que esteja armazenado no celular, armazenado no WhatsApp, e você está mesclando de tela entre o aplicativo do banco e o WhatsApp, vamos supor, para pegar uma informação de uma conta bancária de alguém, para fazer um pagamento, e você não fecha o aplicativo, você consegue continuar trabalhando com ele ali, tá certo? Então, o que vai encarecer o processador é isso. Então, você tem que entender qual é a necessidade que você tem do dia a dia, com o que você vai trabalhar, né, para que assim você possa modular esse computador e que você tenha a ferramenta correta. Porque não adianta, se você precisa ter uma Ferrari, você comprar um carro abaixo dela. Né? Não adianta, não vai resolver o teu problema, você vai gastar 2 vezes. Tá? Fica a dica, você vai gastar 2 vezes. É melhor você às vezes fazer aquele parcelamento em 24 parcelas e comprar aquela ferramenta que você necessita, né, e não precisar comprar por 2 vezes e não perder tempo, não perder desempenho, tá? Do que você comprar uma ferramenta que realmente não vai te suprir, tá certo? E a mesma coisa se você tem o tipo de perfil de que um computador mais simples, né, ali um HB20 resolveria o teu problema, por que você quer comprar uma Ferrari? Né? É pelo fato do ego de dizer que tem o melhor computador do mercado? Né? É por uma questão de design para mostrar para as pessoas que você tem condições de comprar o melhor computador? Tá? Então, a questão do consumo consciente, tá certo? Então, você tem que comprar o equipamento que realmente faça jus àquilo do qual você vai necessitar para o trabalho. Se você é um gamer, você vai comprar um computador compatível com aquilo que você precisa. Você não pode estar comprando ferramentas diferentes, tá certo, pessoal? Bem, estamos chegando ao final da nossa transmissão. Falamos aqui praticamente por 1 hora. Gostaria de agradecer as pessoas que por aqui passaram, né, que nos assistiu. Agradecer aquelas pessoas que deixaram aí comentário, like, né, e coisas do tipo. Pessoas que ainda vão assistir essa live, ela fica por 24 horas aí, vai ficar disponível para que vocês possam assistir. Essas dicas eu acho que são interessantíssimas para qualquer pessoa, tá bem? E, por favor, não deixa de seguir a gente tem um canal lá no YouTube, né? Contribui aí, vai lá no YouTube, youtube.com/gttechsoluções. Lá tem um bocado de vídeo que eu faço com todo o prazer do mundo para vocês, para compartilhar informação, tá certo? Então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, né? Que sempre que a gente enviar vídeo você vai receber essa notificação e vai receber aquele post notification no teu celular, né? Não deixe de dar o like para ajudar lá com a divulgação dos nossos vídeos, né, que isso ajuda bastante a poder levar essa informação. E é isso, pessoal. Valeu aí pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima live. Até mais, gente. Tchau, tchau.